Sobre a taxação dos super ricos, tem também o seguinte, ó, um dos temas que estará amanhã foi defendido por um super rico, um dos 50 mais ricos, né? Herdeiro do patrimônio do pai, da família Moreira Salles, dono de banco, Itaú agradece, aquela coisa toda. O Walter Salles ganhou um título, um prêmio aí de personalidade do ano, e ele foi defender a taxação dos super ricos. A gente vai trazer esse trecho agora e você confere comigo aqui no Voz Trabalhador. Importante hoje na construção de um país mais justo e igualitário, corrigindo as distorções de um sistema que, como a gente sabe, cobra mais de quem tem menos. Então, eu queria deixar aqui todo o meu apoio à tributação progressiva, agradecer. Todo o meu apoio à taxação das grandes fortunas e à democracia com justiça tributária. Importante hoje na construção de um país mais justo. É importante ter esse registro, de novo. Ele é um dos beneficiados históricos, né, em termos também de família e pertence a essa elite social, mas antes tendo esse discurso, né, do que os discursos de um Armínio Fraga, que também banqueiro, defendendo a torto e a direito a manutenção dos seus privilégios e querendo congelamento de salários mínimos em até 6 anos e sendo chamado por muitos como um grande defensor das condições econômicas do Brasil, né? Ciro Nogueira quer CPI para investigar o governo e os influenciadores que estão defendendo a taxação de super ricos. É mole? É mole ou o que mais? Olha só, o Ciro Nogueira quer uma CPI para defender quem quer taxar os super ricos e está fazendo alvoroço com isso. É motivo para pé na porta e amanhã, rua lotada, hein? Amanhã é dia de fazer barulho. Hashtag Congresso da Mamata, diz a Rosa Lima, Congresso Inimigo do Povo. Vamos lá, gente. Olha só isso que eu estou falando aqui, ó. Tá lá na Globo News. Eu vou trazer esse trecho pra gente aqui. E aí você confere para ter uma ideia do que esses caras estão tramando, né? E o quanto também estão no desespero. Propor uma CPI dessa bom, não vou nem falar que o pau tá atorando, né? Eu queria ser uma mosquinha para estar nos bastidores desses caras e saber como é que tá o ambiente deles lá. Deixa a gente trazer esse conteúdo aqui e eu rodo para você agora aqui no Voz Trabalhador. Ricos versus pobres atrapalha o fluxo das negociações e das votações. Ou é indiferente? Quer dizer, se a gente está com tudo embolado, questões fiscais, questões tributárias e campanha do ano que vem, até que ponto a campanha que está acontecendo, promovida pelo governo, influencia no humor da oposição? Olha, prejudica, porque é uma campanha desleal do governo. E olha, eu estou alertando aqui para o gestor do governo. Essas agências que recebem recursos não aguentam a quebra de sigilo em uma CPI. Não aguentam a quebra de sigilo que vai pegar dinheiro para esses influenciadores que estão fazendo essa campanha. Estou avisando isso com muita antecedência. Isso é mais um escândalo que está sendo previsto para acontecer com esse governo. Coisa que aconteceu no tempo do Marcos Valério. Espero que isso cesse. Eu acho que nós não queremos mais crise no nosso país. Eu espero que isso acabe, não se utilize desse tipo de situação que é comandada pelo ministro das Comunicações. Eu espero que isso não aconteça, porque isso é muito ruim para a democracia. É muito ruim para esse debate que nós estamos propondo que aconteça no nosso país, que nós coloquemos as contas públicas de forma transparente, ver a real necessidade do governo, para que a gente possa encerrar esse 1 ano e meio que nós temos desse desgoverno de uma forma ainda que a população não seja mais prejudicada. Tá bom para vocês? É o famoso tá bom para vocês? É isso que nós estamos enfrentando. Então, Ciro Nogueira, você nos dá razão, o Congresso é inimigo do povo. Esse Ciro Nogueira deve ter uma capivara gigante. Rosa, é o cotado para ser o vice do Tarcísio, tá? Isso tem que ficar muito claro também. É o cotado para ser o vice do Tarcísio. Vamos ver esse recado aqui. Tiago Maia, boa tarde. Entendo médico e polícia ser contra o Lula.
bem como super ricos, mas fora isso é ser muito canalha ou manipulável para preferir a extrema-direita, porque não faz sentido. O Ciro Mangueira está desesperado, sinal que estamos no caminho certo. Verdade, Klebs. Estamos nas ondas, né? Rosa Lima, fim da jornada 6x1, Hugo não se importa, diz a Rosa. Ciro Nogueira tem que ser investigado, insiste a Rosa aqui. Esse tem consciência das coisas, certíssimos, diz Anice Lira. Tá falando do Walter Salles, né? Legal os recados aqui. É muito bom, gente, é muito bom ter vocês. E a Regina sempre pingando e ajudando aqui no CCCP. Curte, comenta, compartilha e pinga no chat. Muito legal, gente, muito legal ter vocês aqui para a gente interagindo e girando a notícia, trazendo vídeos, reacts, trocando essas figurinhas, atualizando as notícias com análise também, né, no pé delas. E ontem a gente rodou aqui um trecho da participação do presidente Lula num protocolo, numa cerimônia lá com o primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi, e o Narendra postou hoje uma espécie de um clipe, os ring lights, né, da programação dele no Brasil, em especial sua chegada a Brasília, e ficou tão lindo, gente, tá assim, ó, tá de cair o queixo, que eu vou rodar para vocês, para a gente ver, né, o tamanho do que nós estamos sendo palco, né, nós que vivemos um governo tão diminuído na época de Bolsonaro, e agora temos a chance de protagonismos internacionais dessa estatura aqui, que é algo, olha, lindo demais. Confere aí. Coronel Pinho, guarda de honra pronta para a revista. Coronel Pinho, revista da guarda de honra encerrada.
वैश्विक स्तर पर भारत और ब्राजील ने सदैव करीबी समन्वय के साथ काम किया। दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के रूप में हमारा सहयोग न केवल ग्लोबल साउथ बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रासंगिक है। आज राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। Muito bem, tá aí, né, a passagem do primeiro-ministro indiano, o presidente Lula, que hoje também segue na sua agenda de encontros internacionais com lideranças que fizeram essa ponte da cúpula dos BRICS e estenderam algumas delas a Brasília. O presidente Lula recebeu hoje o presidente da Indonésia, o Prabowo Subianto, né, para fazerem também uma declaração conjunta à imprensa, mais conexões que o governo brasileiro vai fazendo com líderes globais, e isso também antes da reunião da COP30. Um lindo vídeo aí, diz a Sônia Curvelo, né? Congresso legisla em causa própria na base do farinha pouca, meu pirão primeiro, diz a Diana Silva. Legal, a cultura indiana é linda, diz a Sônia. O Thiago diz assim, Modi é um típico populista de direita, adepto de muitas transmissões ao vivo em suas redes sociais, no melhor estilo da nova direita mundial, tal como Trump, Bolsonaro e companhia. Transmissões ao vivo nas redes não quer dizer nada, né, o Thiago? Isso é uma das coisas que nós cobramos que o nosso governo faça também, né? O populismo é uma palavra que, via de regra, degenera a percepção popular. Veja que populista é sempre um termo usado para atacar o presidente Lula, por exemplo, quando ele vive bons momentos. Foi só o Lula retomar a sua boa percepção pública que foi chamado de populista. Agora sim, você tem razão, traz um viés de direita e de muitas vezes de subserviência aos Estados Unidos e à Índia, o que não deixa de ser importante, independente disso, que o governo brasileiro aliance conexões como fez em termos culturais, econômicos, científicos e sociais, e como está fazendo com a Indonésia, tá? E entre outros aspectos, Rússia e tal, né? Contra assassinos e genocidas, eu não sou de paz, diz o Rogério Matuque aqui pra gente. A Yara Ferraz Penalva, no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, não há um cronograma específico das manifestações, mas é possível identificar algumas atividades centrais e locais de concentração. É o recado da Yara. Pois é, Yara. Vai rolar na Praça 15 de Novembro, no Rio, né? Vai ser na frente do MASP, em São Paulo. Em Brasília haverá diversas atividades, diz a Yara, incluindo manifestações relacionadas à reforma administrativa, além de eventos no Congresso. São algumas das chamadas aí que a Yara está nos ajudando para espalhar pelo Brasil, para que todos possamos prestigiar. Você sabe quando é que está tudo errado para o lado da direita e mostra que os caras estão perdidinhos? Quando o Valdo Cruz, de Globo News, ele mesmo, diz que o governo brasileiro tem que dar um pito, chamar o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos para explicar a nota de Trump elogiando e defendendo o Bolsonaro. Confere aí. O Brasil deve chamar o encarregado de negócios da Embaixada Americana para a explicação desta nota, né? Então, estamos chamando o encarregado de negócios da Embaixada Americana. Como lembrou o Lins, não tem ainda um embaixador aqui no Brasil. A avaliação de Itamaraty é que essa nota é uma nota ao novo estilo do governo Trump, né? Informação que eu também, conversando ali com pessoas que têm contatos com a embaixada, disseram, esse é o novo estilo. Não tem mais aquela formalidade que tinha antigamente. Manda pau e vamos nessa. E foi um comentário que veio do Departamento de Estado dos Estados Unidos, passado para a embaixada traduzir e divulgar para a imprensa. Então, a informação que tem agora é isso, que vai chamar
o encarregado de negócios da Embaixada Americana para explicações. Ou seja, o Itamaraty decidiu tomar aquela posição que é quase que oficial. Vem algo que desagrada, que está fora do alinhamento, porque isso é uma interferência no nosso sistema judiciário, na soberania brasileira. Então, essa decisão de convocar para uma conversa o encarregado de negócios da Embaixada dos EUs. Muito bom. Muito bom o tom aí do Valdo, né? Em que pese ser o Valdo, mas é necessário mesmo. Esse é o que tem que ser chamado à baila, porque há um embaraço, para dizer o mínimo, diplomático. Quando a soberania do país é testada nos limites da sua autonomia, é porque isso, por um agente externo, alienígena, aos elementos que são pertinentes à consagração administrativa daquele território nacional, é porque há uma intervenção nos assuntos domésticos. E isso viola os estatutos globais, dos quais a maioria, o Brasil é signatário e tem que fazer respeitar, inclusive convocando outros signatários, co-signatários, para se manifestarem, se for preciso, porque não pode ser naturalizada uma carta de um presidente da República tentando intimidar o poder de uma outra nação. Porque, gente, tem muitas formas de você declarar guerra. A palavra guerra tem uma extensão. Uma delas é fazer o que os Estados Unidos faz, por exemplo, no Irã. Vai lá e bombardeia, financia Israel e tal. Outra tem a guerra econômica. E tem a guerra diplomática. Esse tipo de ação tem por trás das intenções de bastidores do Donald Trump tentar patifar o julgamento de Bolsonaro, criar uma instabilidade política, fazer uma construção do ambiente de devoção aos valores da extrema-direita de forma transnacional, liderar essa internacional fascista de modo a conectar as pautas. Só que a gente não pode deixar, desde os valores iluministas, desde Charles-Louis de Secondin, lá no Barão de Montesquieu, né? Montesquieu já disse para a gente qual era a formulazinha básica das democracias modernas, e o Brasil tem, como quase todos os países ocidentais, esse mesmo arranjo. São 3 poderes harmônicos independentes na estruturação das suas atribuições, com limitações e relações. O executivo, o judiciário e o legislativo. O poder judiciário, com a sua autonomia, não pode ser desaforado por uma autoridade estrangeira. Tampouco poderia também pelos outros 2 poderes. Pode ser criticado, questionado, reformatado, mas isso com justa causa, não por cálculo político. É tão forte isso que o presidente Lula autorizou o Jorge Messias, o advogado-geral da União, para ingressar na defesa do ministro Alexandre de Moraes imediatamente, com base na tentativa do governo da Flórida de, mais uma vez, tentar fustigar o ministro Alexandre de Moraes com processos judiciais a mando de Donald Trump. Perceba como Donald Trump aparelhou o poder judiciário estadunidense. Ele pegou numa mão e sufocou o legislativo, e agora noutra ele também estrangula o judiciário e faz uma monarquia. Donald Trump é um monarca em plena democracia. E veja que golpe tem muitas máscaras. O Trump, ele está no usufruto do golpe moderno, que é o que Bolsonaro também poderia fazer, que é o golpe por dentro. Você não precisa romper com o status quo e atravessar o tanque na rua. Você vai, como integrante do status quo, mobilizando os poderes para que eles virem sustentáculo da manutenção da sua hegemonia, permanência e ilimitação de poder. É golpe por cima de golpe. É golpe por cima de golpe. E isso tem que nos chamar a atenção, nos alertar, e nós temos que resistir de uma forma mais severa. Há uma personificação, há uma fulanização de Alexandre de Moraes,
que não corresponde ao que de fato está em jogo. Alexandre de Moraes não está tomando decisões sobre o Bolsonaro. Para, gente. Vamos falar as coisas sérias. O STF está. Alexandre de Moraes é um integrante da Suprema Corte que atende às prerrogativas do seu cargo, o interesse da sociedade na observância dos códigos constitucionais. Eventualmente é ele o relator do caso que julga criminosos de tal vilanidade que tentaram dissolver a democracia. Mas Alexandre de Moraes é só um operador do direito na Suprema Corte. É só um funcionário do Poder Judiciário, como os deputados do Poder Legislativo, como os ministros e o presidente e o vice do Executivo. Só que a fulanização faz com que haja um inimigo, porque a extrema-direita, e isso está lá nos relatórios construídos por Teodoro Adorno sobre as estratégias e a mecanização do nazismo como ferramenta de publicidade, isso está no Mein Kampf de Hitler com as orientações de como construir a sua hegemonia narrativa de poder. Ela precisa, a extrema-direita, esse neofascismo precisa de um inimigo fortificado. E o Alexandre de Moraes ganhou esse tônus, não o Poder Judiciário, porque daí, não tendo o rosto, fica mais difícil de você personalizar o enfrentamento, o antagonismo. Aí você pega o juiz de maior destaque, o ministro da Suprema Corte. Então nós não podemos permitir que esta fulanização, ao perseguir o ministro Alexandre de Moraes, se naturalize, porque não é sobre Alexandre de Moraes, é sobre o judiciário brasileiro, é sobre o poder da soberania nacional, é sobre a dignidade da democracia do Brasil. Temos que rejeitar isso como sociedade, temos que rejeitar isso como poder, temos que rejeitar isso como nação, como Estado democrático de direito. Afinal de contas, é o que nós somos. Então, que os poderes se manifestem com relação a isso. Quando a gente vê, por exemplo, um jornalista de direita se manifestando, é porque, como eu disse, a coisa tá osca, né? Gleisi Hoffmann no Twitter, tá? Foi para cima do Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, presidente do PP, foi à TV hoje espalhar mentiras sobre o decreto do IOF. A medida não afeta e nunca afetou o crédito das pessoas físicas, que não teve alteração. Deveria também se lembrar que o IOF sobre transações internacionais, que o decreto estipula em 3,5%, era de 6,38% no governo Bolsonaro. Falar mentiras como essa na TV e nas redes sociais não é fazer oposição ao governo, é trabalhar contra o país, o que marcou o desgoverno em que Ciro Nogueira foi ministro. O governo de Lula trabalha por justiça tributária. Gleisi Hoffmann afiadíssima, no tom certo também, e botando no lugar aí o Ciro Nogueira, que está começando a botar as garrinhas de fora para ser o vice na chapa do Tarcísio. Isso também tem que nos alertar, tem que nos deixar aí de olho mais esticado para ele.